Pessoal, então vamos lá. O próximo palestrante vem ganhando inscritos no canal, um canal de tecnologia, que fala aquarismo marinho e tecnologia. Não, cara. O que tem a ver aquarismo com tecnologia? A tecnologia ela pode vir assim de diversas maneiras. Então você tem uma bactéria que não é só uma bactéria, mas ela tem tecnologia daquela bactéria que vai resolver os seus problemas de nitrito, nitrato, fosfato, silicato, enfim, seja lá o que for. Você tem aquela tecnologia Wi-Fi, você tem a tecnologia aí do seu celular que está fazendo ao vivo, está tirando foto, mandando nos grupos e nas redes sociais. E a gente também tem aquela tecnologia no aquarismo. E para falar dessa tecnologia, eu vou pedir para subir aqui, é o Jefferson Stutz, do canal Riftech, que vai apresentar para vocês as tecnologias que serão utilizadas no aquário do presente e do futuro. Uma salva de palmas, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem já assiste o canal sabe que é o nosso mote. Bom, pessoal, eu não me imaginava 11 meses atrás estar numa conferência de aquarismo, tá? Eu sou aquarista há 11 meses, mas eu entendo um pouco de tecnologia. E a gente tem uma barreira muito grande quando a gente vai falar de tecnologia, porque nós temos algumas tribos no aquarismo. E as tribos são as tribos do que, ou os métodos que prezam sobre um aquarismo simples, o sofisticado e etc. E uma coisa eu aprendi nesses 11 meses já, todos eles funcionam, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre vários pontos que eu considero que são revolucionários de tecnologia que estão sendo empregados no aquarismo. Bom, para quem não me conhece, né, eu vou falar um pouquinho sobre mim, tá? E muita gente me pergunta, Jefferson, por que esse logo do teu canal, o que ele quer dizer, né? Guarazão. Um amigo meu fez essa singela homenagem, criou o logo do canal, e aí eu falo um pouco sobre mim, então. Eu sou paraquedista desde os 16 anos de idade, eu sou piloto de automobilismo, fui, né, corri na Europa, sou músico, sou fotógrafo, sou audiófilo, sou tenista, 34 anos de experiência no mercado de tecnologia, sou engenheiro mecânico e me formei também em ciência da computação, sou youtuber, né, por força de influência do amigo Tamid, sou careca aqui. E aquarista há 11 meses, ou seja, a chance de vocês aprenderem alguma coisa de aquarismo na minha palestra é quase zero. Certo? Tomar uma cerveja. Bom, eu não vou dar aula para vocês de química, nem nada, mas eu vou falar de tecnologias disruptivas. São tecnologias que podem mudar ou estão mudando o aquarismo, ou o rumo do aquarismo. Tá? Tecnologias no aquário se traduzem não necessariamente a alto custo. Muita gente tem essa barreira quando a gente fala de tecnologia. Não, tá louco, tudo isso dentro do meu aquário é muito caro e eu prezo por um aquarismo simples e barato. Vamos lá, vamos falar sobre isso aí. E a tecnologia e a ciência caminham juntos. Gostei muito da palestra do Deonero, que falou exatamente isso aí, e realmente nós somos um pouco cientistas, porque a gente está tratando com vidas ali dentro. E para quem vai fazer um aquário funcionar, pessoal, o buraco é mais embaixo. Quando eu comecei com o aquarismo, eu falei, cara, isso é um hobby, mas se eu não estudar, eu estou frito aqui dentro. Você não pode. Essa é a verdade, né? Existe uma grande complexidade. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual do aquarismo. O mercado de aquarismo está em franca expansão. Tenho feito uma série de pesquisas e nunca se vendeu tanto vidro para aquário, tanto aquário montado, como nos últimos 5 anos. Tá? Isso tem atraído uma grande oferta de equipamentos. Por quê? Até alguém já falou aqui hoje. Esse mercado em expansão ele tem atraído químicos, tem atraído engenheiros, tem atraído especialistas em tecnologia, certo? Que além de gostar do hobby ou da ciência, estão investindo nisso, certo? E para isso eu queria já fazer uma primeira pergunta para vocês, valendo um prêmio que vai ser 38 testes do seu aquário marinho. Qual vocês acham que foi a maior transformação ou o maior equipamento
ou o maior suplemento, ou qualquer coisa que transformou na visão de vocês o aquarismo marinho? Quem sabe dizer? Iluminado, rocha viva, aquarista. Quem falou? O que você falou? Sal. Sal. Muito bem. Sal. Por que o sal, pessoal? Porque o sal permitiu ao aquarista, que está lá numa região onde não tem acesso à água marinha, de poder reproduzir então, e inclusive manter o seu aquário de uma maneira que ele não mantinha antes, até aumentar uma frequência de TPAs. Isso foi a grande libertação do aquarista marinho. Concordam ou não? Beleza, ótimo. Podemos também perguntar qual a outra grande transformação que o aquarismo sofreu ou está sofrendo. Isso aqui eu não vou perguntar, então Ronaldo, né? Depois você me procura no teste da Triton. Minha visão, tá? Obviamente cada um pode ter a sua visão, mas eu acho que a dosagem de carbono foi exatamente uma outra grande revolução no aquarismo que me permite eu ter um controle maior de nutrientes, então. Baixar o meu nitrito, o meu nitrato, o meu fosfato. Tá? Dosagem de bactérias. O Sérgio Gomes acabou de falar aqui hoje que a dosagem de bactérias tem ajudado aos aquários a não sofrerem do mal do aquário, síndrome do aquário antigo. Por quê? Faz a troca dessas bactérias, coloca bactérias novas e etc. Correto? E hoje, biopellets, que é a fonte mais moderna de carbono que surgiu nos últimos tempos, tá? Que leva um certo tempo para criar essa nitrificação de todas as bactérias e ajuda com que a gente tenha um controle de uma quantidade muito maior de bactérias, tá? De uma forma bem mais natural. Muito bem, acho que todos vocês conhecem ou já viram uma tabela dessa, tá? E aí, eu estou falando de tecnologia, palácio de tecnologia, mas até agora eu só falei de química, certo? Estou puxando o gancho para chegar onde nós vamos lá no pico da palestra. Tabela periódica, pessoal, ela tem 118 elementos. Há alguma controvérsia, talvez um pouquinho menos aí, porque tem alguns elementos que são temporários, tá? Existem ao longo do tempo. Água do mar, em torno de 84 elementos. Qual que é o grande desafio hoje? Você vê muitos aquaristas que têm um aquário, faz uma troca semanal de 10%. Nesses 10%, ele está resolvendo parte do problema dele, sem encontrar o real problema que ele tem para o aquário dele. Certo? Por quê? Porque a gente faz teste de cálcio, reserva, magnésio, que são os 3 elementos principais para o crescimento dos recifes de coral. Certo? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que nós praticamente fazemos hoje somente, ou seja, nós visualizamos somente 6,8% da quantidade de elementos que tem na água do mar. Então, como é que eu vou fazer para replicar um aquário de sucesso de um amigo meu? Então, tem lá, meu amigo Bob, tem um aquário abarrotado de acróporas, aquário maravilhoso, LPS, SPS, peixes maravilhosos. Pego a lista de equipamentos que ele tem, alta tecnologia, pego todos os elementos que ele dosa no aquário dele, sigo o mesmo procedimento, coloco os peixes, aquário maturado, 8 meses, 1 ano, começo a colocar, meus corais morrem. Por quê? Porque eu só estou enxergando 6,8% do que tem dentro da água. Esse é o problema que nós temos hoje. A gente tem tentado copiar esses mini ecossistemas. Tá? Muito bem. Uma empresa chamada Triton, na Alemanha, Triton Reef Bioscience, inventou em 2008 um teste de 38 elementos da água marinha. Tá? E o que eles vêm fazendo?
Esse teste é através de um equipamento de plasma chamado ICP, certo? É um teste de laboratório, é um teste científico, que já existe há muitos anos. Na maioria dos laboratórios que fazem testes possuem equipamento desse. Só que eles adaptaram esse equipamento para criar um banco de dados de informações que está transformando o aquarismo. Como que eles estão fazendo essa transformação? Eles fizeram testes em mais ou menos 200 lugares em recifes diferentes do planeta. E eles chegaram a uma conclusão, que todos esses recifes, independente de onde eles estão situados no planeta, a água é muito parecida. Eles fizeram mais de 20, quase 30 mil testes já de aquários, e não existe um aquário com água igual ao outro. Por quê? Porque a gente só está controlando 6,8% do que tem na água do aquário. Então, surgiu um serviço, certo, para o aquarista, que é o teste ICP. É um teste que está dentro dessa embalagem, tem duas provetinhas ali, você vai encher com a água do seu aquário, dois samples, enviar. Isso aqui vai estar disponível no Brasil já na próxima semana, tá? É algo completamente inovador na nossa região, mas que na Europa já está bombando desde 2008, tá? E essa água ela vai para a Alemanha. Lá é feita uma recuperação dessa água para que todos os parâmetros, durante esse tempo a água parada ou repousada, volte com todos os seus elementos na carga máxima. Esse banco de dados que está sendo criado pela empresa, então, permite fazer isso aí. E aqui o conteúdo, já vem todos as informações, e todos esses testes aqui, mais de 38 testes, vão ser enviados para você com acesso, e você vai ter informação sobre o que você deve fazer com o seu aquário. Isso não é um teste, pessoal, para quem está com um aquário em ciclagem. Não entendam mal. Os testes que a gente faz, nós vamos continuar fazendo. Só que isso aqui vai permitir a gente ampliar a nossa visão sobre a água que a gente tem no nosso aquário e tomar a decisão correta. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês, seguindo as orientações, ou algumas delas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que esse banco de dados tem descoberto. O aquecedor que a gente usa, tá? Ele pode eliminar metais pesados dentro da água. E aí tem um coral que não vai no nosso aquário, a gente não sabe o que é. E eles já descobriram isso através do teste ICP. Ou seja, fantástico, pessoal. Isso aqui tem ampliado extremamente. Essa daqui é a máquina, uma das máquinas que se usa para fazer esses testes. São 38 e estão incluindo mais, inclusive. E aqui é o resultado. Vem pelo meu login de internet, né? E aí ele vai me dizer o que o meu aquário está apresentando de cálcio, magnésio e mais 30 e tantos elementos. Os principais são os elementos que a gente não consegue testar no aquário, certo? Um exemplo aqui, ó. Ele vai detectar, né? Olha lá, ó. Em vermelho, que o meu cálcio precisa ser dosado durante 4 dias, X ml, certo? Num total de tanto. Isso só de um elemento. Óbvio que o intuito dessa empresa não é vender os testes em si, mas vender os produtos que eles vão vender depois. Só que isso vai ajudar a gente, independente do produto que a gente usa, do fabricante, porque eu vou ter uma visão muito melhor do meu sistema. Tá? Vamos para alguns fatos agora. Quer ver? O método Triton, apesar de toda essa tecnologia por teste atrás, ele recomenda que você tenha um aquário com um refúgio, um alga, seja ketomorfa, seja um ATS, um skimmer e uma bomba de retorno. É isso que deve ter no sample se você quiser utilizar todo o método Triton. Fazer os testes, você pode fazer de 3 em 3 meses. Óbvio que aquele teste que você pegou, que você fez naquele determinado momento, é uma xerox no teu aquário naquele momento. Você vai fazer 3 meses depois, 2 meses depois, ou no início você faz
com menor intervalo, depois você vai entendendo o consumo do seu aquário. Você vai entendendo o que tem de mais, o que tem que ser retirado. E eles criaram produtos para retirar ou adicionar todos esses elementos que realmente contém uma água marinha. Tá? Obviamente que quando a gente tem esse ciclo, né, a gente chega num determinado ponto de discussão. Se você está tirando o que é ruim para o aquário, se você está colocando o que é bom, você precisaria de TPA? O aquário que vocês vão ver em seguida, ele já há mais de 10 anos não faz uma TPA. Aí vocês vão dizer, poxa, Jefferson, mas tem os elementos você está conhecendo através desses testes que a gente não via antes. Óbvio que uma TPA não é descartada, porque pode acontecer de você querer usar uma parte só desse método. Usar os teus elementos que você dosa, diferente da marca. Só que isso vai, então, fazer com que em algum momento você tenha que fazer uma TPA para retirar coisas que não são desejáveis para o seu aquário. Tá? Vamos lá. A coluna da esquerda mostra os elementos básicos, os elementos core, que eles chamam, que é altamente concentrado, né? E que facilitou então a vida do aquarista com isso aqui, porque eles são extremamente concentrados. Tá? Só para vocês terem uma ideia, reposição de cálcio, 4 ml para 200 litros. Né? Ou seja, isso além de ser muito acessível, tá? Ele permite que eu dose pequenas quantidades. Isso facilita a vida do que ter que misturar Balin com grandes quantidades de água, etc. Ou até proporções diferentes. Aqui você vai dosar todos esses elementos de maneira iguais. 4 ml de cálcio vai ser 4 ml de magnésio e 4 ml de reserva alcalina. Tá? A segunda coluna são suplementos. Ele vai te recomendar, em muitos casos, adicionar ferro, iodo, lítio, boro, estrôncio e outros elementos que a gente nunca ouviu falar que devem ser dosados no aquário. Tá? E ele tem também produtos para retirar da água coisas indesejadas, como por exemplo, né, fosfato, como por exemplo detox, que vai remover metais pesados. Tá? Ou seja, posso escolher o que eu quiser, se eu quero usar todo o método, se eu quero usar parte deles, ou etc. Genial. Tecnologia está onde? Está no teste, aliado junto com a química e a biologia do aquário. Sem a tecnologia, eu não conseguiria chegar nisso aqui. Quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando só da bomba de recalque, não estou falando do Apex que está no aquário, eu estou falando de tudo que consegue ser ligado através da tecnologia. Tá? Aqui está um pouquinho a cara dos produtos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Julian Sprung. O Julian Sprung, em 2002, escreveu um artigo que ele acredita ter descoberto o problema, que é um mito no aquarismo, sobre as gonióporas. Goniópora é um belíssimo coral, mas extremamente difícil, é considerado um coral de nível avançado para se manter dentro do aquário. E o Julian Sprung diz aqui que a principal causa pode ser a presença necessária de manganês e ferro. Por quê? Muitas pessoas, ou muitos aquaristas de muitos anos de experiência, se você perguntar por que uma goniópora não vai no aquário, determinado aquário, tem aquele mito, não, mas esse coral aí, ele vem da Austrália, esses corais da Austrália, ele não vai no meu aquário. O coral, a goniópora que vai bem é da Indonésia. Através do teste CP, foi descoberto que, na Europa, a maioria dos aquários conseguem tocar goniópora, e nos Estados Unidos não. Por quê? Qual o sal mais utilizado na Europa? Trópico Marinho. Qual o sal utilizado nos Estados Unidos? Outras milhares de marcas. Agora, eu estou fazendo propaganda para o Trópico Marinho? Não. O sal da Trópico Marinho tem uma reserva maior
de manganês e ferro. O teste CP desvendou este problema. Nós estamos tendo então com esse banco de dados, né, uma gama infinita de informações que a gente não tinha antes. Agora, eu não posso usar outro sal para ter uma agoniópora? Posso. Só que se eu souber, através de um teste CP, quanto eu preciso dosar, de maneira exata, eu posso usar o sal que eu quiser e dosar isso manualmente. Eu vou conseguir ter as minhas agonióporas. Sensacional, pessoal. Né? Esse aquário aqui é o aquário do Julian Sprung, que já foi citado aqui hoje, que é um aquário exemplo de simplicidade. Não tem skimmer, certo? Não tem skimmer. Mas hoje é um aquário que ele utiliza testes de CP. É um aquário que inclusive utiliza Apex, inclusive o Biopellets. Tá? Se vocês entrarem no vídeo do canal Riffs e ligar as legendas, vocês vão ver o aquário do Julian Sprung com Apex e com Biopellets. Afinal, a Two Little Fishes fabrica Biopellets, fonte de carbono. Né? Então, vamos dar uma apreciada nesse aquário, que essa imagem é atual, diferente dos vídeos que são mostrados para aí, que esse aquário há 5, 6 anos atrás. Olha a beleza do aquário. Há muitos anos não se faz uma TPA. Tá? Olha as cores dos corais. Bom, apesar da reprodução aqui, quem quiser ver o vídeo depois na tela do computador, é 3 vezes melhor que aqui ainda, né? Você vê Tridac na flor d'água, né? Certo? Ou seja, os métodos, pessoal, pouco importa. O teste CP, para mim, na minha visão, é uma nova quebra de paradigma no aquarismo. Tá? Inacessível? Questão de tempo, já vamos falar, nós vamos chegar ali. Tá? Ok? Vamos em frente. Esse cidadão que está aí na tela é o Dr. Ehsan Dashty. Ele é o proprietário da Triton, mas ele é um cientista. Tem doutorado em química e eu diria que todas as palestras desse cara que eu já assisti no YouTube. E recomendo que vocês assistam também. Liga as legendas, se vocês usarem Chrome. Tem até a tradução automática, não é desculpa para isso. Mas esse cara, esse aquário que está atrás aí de vocês é o aquário do showroom da Triton. É um aquário que foi montado em 2008, 2008 está errado ali na minha palestra, tá? Completou 10 anos, agora em 2018, sem fazer nenhuma TPA. Vamos dar uma olhada então. Olha o aquário. Pessoal, olha o tamanho da tridacne que tem ali na frente. Essa tridacne entrou menos que um tamanho de uma palma da mão. Ela tem quase 80 centímetros esse bivalve hoje. Tá? Então as cores dos corais. Olha aí. Tem acrópora nascendo na sombra. Quem vai me dizer que para ter uma acrópora você precisa de sombra? Não. Se você tiver a água correta, os parâmetros corretos, além dos 6,8% que nós estamos enxergando hoje, certo? Nós vamos ampliar o nosso sucesso em aquários, até em níveis que a gente não imaginou ainda. Tá? Muito bem. Só que a ciência que caminha junto com a tecnologia não para por aí. Os clientes da Triton, eles começaram então a ter seus belíssimos aquários de corais, mas isso não livrou-os, não os livrou, melhor dizendo, de um problema que atinge todos os aquaristas. Porque o aquário está lindo, maravilhoso, você tem corais, os corais estão crescendo, mas você tem peixe que, por o mínimo sinal, ele vem ao óbito, ele morre. Certo? E a teoria por trás disso é a captura através do cianureto ou do cianeto. Tá? E isso também acontece com esses belíssimos aquários que a gente viu antes, onde a água é extremamente parecida com a água do mar. Tá?
O Dr. Esandasti, então, resolveu criar um teste que vai permitir que se faça um teste de cianeto ou cianureto nos distribuidores ou nas lojas. O próprio aquarista vai poder ter um teste, certo? Que junto com o reagente e uma luz laser, ele vai dizer se aquele peixe foi capturado com cianeto ou cianureto. Aí vocês me dizem, vocês não querem a tecnologia aliada com o aquarismo? Correto? Sensacional, pessoal. Né? O que a gente quer é exatamente uma qualidade de vida, é não perder esses animais. A captura com um cianureto ou cianeto, e muitas vezes, ela fere somente uma camada externa do peixe, outras ocasiões, alguns órgãos, e outros, dependendo da quantidade de cianureto que ele recebeu, ele já morre 2, 3 horas depois. Tá? Então, essa é a causa principal que a gente tem de peixes que do nada eles morrem no nosso aquário. E mesmo nos aquários aonde foram feitos testes de CP e estão bombando. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre um outro sistema. Apex. Tá? Ele monitora todo o seu aquário. Temperatura, salinidade, o RP, que é o potencial redox que eu tenho, ou seja, ligado com a oxigenação da água, e por aí vai. Aqui eu tenho todos os meus parâmetros do meu aquário que eu consigo controlar isso em tempo real. Aí todo mundo vai dizer, Jefferson, pelo amor de Deus, isso é muito caro. E eu só posso concordar com vocês. $800 um equipamento desse é muito caro. Ele vai chegar aqui no Brasil na faixa de R$5.000. Tá? Mas vamos lá. Em 2008, agora esse ano, a Apex anunciou um equipamento chamado Trident, que vai custar os seus $800 também, mas ele vai fazer esses testes de reserva, cálcio e magnésio em tempo real e vai me mandar dentro do meu Apex. E se eu tiver as dosadoras ainda, eu já posso dizer a quantidade de elementos que eu quero que dose no meu aquário. Ou seja, mais uma coisa que eu vou poder me despreocupar, que o meu aquário, quanto mais estável ele estiver, maior a taxa de crescimento dos corais, melhor a saúde desses corais. Jefferson, um absurdo também. Isso é inacessível para a gente. Né? Posso concordar também. Quantos de vocês, certo, chegaram a ver este celular? Levanta a mão aí. Tijorola. Motorola. Tijorola. Certo. Quando eu vi um celular desse na cintura de uma pessoa, eu senti vergonha alheia. Quando tocou, eu quis me esconder de vergonha, porque o cara estava falando no telefone celular fora de um ambiente fechado. Quem não tem celular aqui, levanta a mão. Para de mentir, sério. Ah, a mão dele aqui. Ele tem uns 4 aqui. Só para te zoar. E aí, o que vocês me dizem, então? Qual é que é o problema da tecnologia, se vocês usam o celular hoje? Por que vocês não tinham celular antes? Não tinha dinheiro. Porque era caro, não estava disponível, né? Uma novidade. Então vamos falar sobre a adoção de tecnologia. Isso aqui, no mundo empresarial, é uma curva de adoção de tecnologia, pessoal. No início, quando a tecnologia é introduzida, nós temos os inovadores e os early adopters, que são os que adotam a tecnologia primeiro. Depois disso, essa curva vai subindo. Geralmente aqui, pessoal, lá no início, é quando os equipamentos estão mais caros. Quando ele começa a subir, ele começa a baratear, isso começa a se tornar popular, aí até aquele que sente vergonha alheia do outro que tem Apex, vai lá comprar um. Tá? Quando chega aqui no fim, que são os últimos que adotam a tecnologia, já está no estágio que ele não tem mais problema em adotar. Né? Eu chamo isso aqui... Que pena que não aparece. Aqui nós temos a marginalidade. Aqui a gente é crucificado. Né?
Você usa Triton, para que isso? Não faça teste. Não estou brincando com o Roberto. Meu irmão, então, são métodos, pessoal. São tecnologias que estão disponíveis. Você pode usar ela ou não. Mas o que você precisa saber é o que ela faz, o valor que ela tem para o seu aquário se você precisar, certo? E se você pode usar ela ou não. E se ela é acessível para você. Beleza, tudo isso é caro. Mas e se isso fosse um serviço, Jefferson? Hoje você não paga o aluguel do seu codificador da NET, da Sky? Você olha lá na fatura, tem um aluguel lá. Diferente de você comprar o aparelho. Esse aparelho aqui chamado MindStream foi lançado, ou foi anunciado, melhor dizendo, na última máquina, feira de aquarismo, nos Estados Unidos, que você vai pagar um serviço como comodato e ele vai fazer mais de 10 testes a um preço de $35 mensais. É caro, relativo, talvez quando você faz o teste, aí você tem que fazer a conta. Barato. Correto? E vai te dar todos os parâmetros que a gente está querendo saber hoje. Tá? Aqui está o aparelho, você pluga ele no vidro, na parte interna, ele tem um disco na parte externa, que você troca ele de 30 em 30 dias, e ele em tempo real vai enviar para você parâmetros, alcalinidade, cálcio, magnésio, amônia, potássio, temperatura e outros. Sensacional. Né? Vamos em frente. Já tem um discípulo comigo. Muito bom. Tecnologia alto custo. Isso aqui, pessoal, é uma régua que tem na Amazon para vender. Que, se você plugar aqui a sua bomba de retorno, o seu skimmer, né, a bomba de circulação, você consegue controlar eles pelo celular, ligar e desligar mesmo que você esteja fora de casa. Ou seja, é o mesmo princípio de funcionamento do Apex, só que ele não tem as probes, obviamente, mas ele tem timers. Quanto custa um timer digital hoje? Quanto? 100 conto. Digital? 100 conto. R$100. Se você tiver 3 timers, você já pagou isso aqui, gente. Muito obrigado. Por aí isso serve a conferência. E tem gente que diz que não vai se aprender nada aqui ainda. Opa! Mensagem empírica, né, Tânia? Muito bem. Tá? Ou seja, uma régua, 4 timers, certo? Quanto custa uma controladora? R$150 você vai pagar? Acabou, gente. A tecnologia é questão de tempo, curva de adoção. Lembre-se de mim quando vocês forem pensar em algum artigo que foi lançado. Bom, mas isso é, alguém precisa pagar os engenheiros, né? Vamos lá. Mais um exemplo aqui, pessoal. Exclusividade, canal Riftec. Apex Nacional. Esse é o COI, desenvolvido por um engenheiro do Rio de Janeiro. Adevaldo. Edevaldo. É, Adevaldo. Edevaldo. É, Adevaldo. Qualquer um, certo? Caraca. Que tem 8 tomadas. O vermelho eu vou ligar meu aquecedor, o branco eu vou ligar o meu cooler, os outras tomadas eu vou ligar meus equipamentos. É um Raspberry que tem ali dentro, algo simples, barato, que eu vou poder controlar o meu aquário, criar programações e acessar tudo isso fora do meu ambiente. Ter uma visualização disso aí de fora. 100% nacional. Liga, desliga, mesma coisa, certo? Funcionalidades de Apex, integração com LED, pessoal. Se você tem uma controladora no seu LED, você vai poder conectar no COI, ok? E o melhor de tudo, substitui timers e réguas e etc. R$999. É Wi-Fi também? Wi-Fi também. Ou seja, pessoal, curva de adoção de tecnologia. Não discriminem mais quem gosta de tecnologia, é só questão de tempo. Tá? Para quem acompanha o canal, pessoal,
Esse aqui é o nosso aquário novo. Essa foto foi tirada hoje, tá? Hoje, às 1h30 da manhã. O pessoal da Aquário X, o Ivens e o Daniel, ajudando a gente a terminar a montar esse aquário. Belíssimo aquário, cheio de tecnologia. Acompanhe então o canal Riftec, né? Algumas imagens para você. Zonação layout com a ajuda do meu amigo Alberto Bacelar. Belíssimo trabalho também. E, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que a tecnologia não seja uma barreira para unir todas essas tribos, seja do Água Doce, do Jumbo, do Marinho. Ela só vem para conectar todas essas pessoas. Tá bom? Muito obrigado. Esse pessoal aqui não. Segura aí, Jeff, segura aí. Ô, Jeff, qual vai ser o valor dos testes da Picton? Eu posso Aqui, ó, nossa placa aqui pro Jefferson Studios. Ele pode não ser o correto. Depois o Jeff dá uma explicada, aproveitando que o Ivens está aqui, da Aquário X, que vai inclusive sortear no final um aquário de 1,50 m vindo desta Clean, para vocês como foi feito o projeto, que eu sei que foi o Ivens que desenvolveu e montou para o Jeff. Procede? Exatamente. Tem ideias do Sérgio Montalhão. Tá, ok, tudo bem. Então tá bom. Então, gente, tá aqui, ó. Então o Ivens está aqui, vocês sabem, vídeo lá do canal, com 170 mil visualizações em 5 meses. Tem muito para agregar, que está ajudando vocês. Jess, obrigado. Valeu. Pessoal, então agora vamos falar aqui sobre crime.